Graça e paz, tudo bem com todos? Nós estamos iniciando uma nova modalidade de estudo bíblico. Ela vai se chamar Estudo Bíblico Interativo. Nesses estudos bíblicos interativos que vamos ter aqui pela internet, eu vou falar acerca dos textos bíblicos que nós vamos estudar, eu vou dar um pano de fundo, um panorama de o que fala esse texto, e eu vou direcionar a sua leitura e o seu estudo bíblico, tá certo? Para que a gente participe, para que a gente realize esse estudo bíblico, você precisa estar assistindo esse vídeo com papel e caneta e uma Bíblia no mínimo. Papel, caneta e uma Bíblia, ou caneta ou lápis, no mínimo, tá joia? Além disso, seria muito importante, se der para fazer, seria muito interessante que você realizasse esse estudo bíblico com pessoas ao redor. Por exemplo, chama a família, reúne os filhos, chama a esposa, o marido, pai, mãe, irmão, senta todo mundo ao redor da mesa e vocês vão ler o texto bíblico e fazer os comentários entre vocês de acordo com aquilo que a gente vai estudando e dando uma olhada aqui no texto bíblico. Esse vídeo que você está assistindo, ele começa e ele vai longo e você vai dando pausas ao longo dele. Eu não sei quanto tempo você vai gastar para chegar no final desse vídeo, porque vai depender de quanto tempo você vai demorar entre assistir em um momento ou outro, né? Ou seja, depois que você der a pausa, quanto tempo você vai gastar estudando, lendo, para depois dar o play de novo e dar continuidade no vídeo e chegar no final dele. Entre assistir e ler, acredito que de 40 minutos a 1 hora você vai ficar sentado estudando a Bíblia, tá bom? Esse primeiro nós vamos falar sobre o livro de Abacuque. Se você não tem papel, caneta ou a Bíblia, se você ainda não chamou o pessoal da sua casa, dá uma pausa agora, chama essa turma, pega o que precisa, daqui a pouco você dá o play de novo e a gente continua o nosso estudo bíblico interativo no livro de Abacuque, ok? Abacuque, apenas 3 capítulos. Abacuque é um livro um pouco diferente, meus irmãos. A maioria dos profetas fala em nome de Deus contra um determinado povo. Agora o profeta Abacuque, ele entrega um recado, sim. Ele entrega um recado para o povo de Deus, mas é uma conversa que ele tem com Deus. O livro inteiro trata de uma conversa que Abacuque está tendo com Deus. É uma sequência de perguntas e respostas. E Abacuque começa perguntando no capítulo 1 até o versículo 4. No versículo 5 em diante, Deus inicia a resposta dele até o 11. No versículo 12, segue uma nova pergunta de Abacuque. Todo o capítulo 2 é também uma resposta do Senhor a essa última pergunta, ou essas últimas perguntas de Abacuque. E então Abacuque termina falando novamente. Já que o capítulo 2 foi inteira fala de Deus, o capítulo 3 é inteira fala do profeta Abacuque. Essa oração de Abacuque é muito importante, você pode até ver que está marcado aqui na minha Bíblia. O finalzinho, a gente canta esse texto do final do profeta Abacuque. E é uma das passagens mais famosas, talvez a passagem mais famosa desse texto, desse livro. Além dessa passagem bastante famosa, tem uma que é mais citada. A parte mais citada do profeta Abacuque é o capítulo 2, o versículo 4, em que ele diz: o justo viverá pela sua fé. O apóstolo Paulo cita isso também no Novo Testamento. O apóstolo Paulo vai falar que o justo vai passar a sua vida sendo sustentado pela sua fé. E mais do que isso, o profeta Abacuque tem ensinado que no juízo de Deus, quando Deus for castigar os ímpios e pecadores, aqueles que são justos não serão castigados, eles vão permanecer vivos justamente por causa da sua fé. O apóstolo Paulo também apresenta a ideia do justo viverá pela fé como a ideia de o justo entrará na vida, ou então ele será salvo por intermédio da sua fé. Então só esse ensino de Abacuque, só esse versículo 4 do capítulo 2 já é riquíssimo. Mas então eu quero partir com você agora para o estudo. Vamos olhar rapidamente, dar uma pincelada sobre quais são os assuntos do capítulo 1, 2 e 3 e o estudo da passagem mais conhecida por todos nós, que é o final do capítulo 3, os versículos 17, 18 e 19, em especial o 17 e 18, ok? Vamos olhar para esse texto agora.
profeta Abacuque ele está escrevendo num período em que o povo de Deus estava dividido, o reino estava dividido, cortado no meio. O reinado de Davi foi o reinado sobre o reino todo, né? Saul antes dele, agora Davi sobre o reino completo. Seu filho Salomão reina sobre o reino completo e seu filho Roboão, filho de Salomão, ele começa reinando sobre todo o reino, mas por causa das trapalhadas dele, o reino é dividido no meio. 2 tribos ficam para o sul, 10 tribos ficam para o norte. Então acabam se formando 2 países. O país de cima, do norte, se chama Israel e tem como capital Samaria. O país de baixo, do sul, se chama Judá e tem como capital Jerusalém. Esse pessoal segue tendo sempre um descendente de Davi no trono. Eles não saem do trono, ao passo que o Reino do Norte tem várias dinastias, ou seja, uma família sendo colocada no trono depois da família anterior. Esse pessoal do Reino do Norte ele é capturado pelos assírios e levados mais para o norte ainda como escravos para os assírios. E a turma do Reino do Sul permanece ali durante mais alguns anos. Abacuque está escrevendo para esse pessoal do Reino do Sul, dizendo, olha, aquilo que aconteceu com os assírios de serem capturados e levados lá para a Síria como escravos, vai acontecer conosco. E na verdade Abacuque não está falando para o povo, como eu disse no começo, Abacuque está conversando com Deus e falando, Senhor, o Senhor não vai fazer nada, vai ver esse povo vir sobre nós e não vai fazer nada? A primeira parte, a primeira perícope de Abacuque, no capítulo 1, que são os 4 primeiros versículos, é justamente Abacuque dizendo isso. Senhor, até quando eu vou gritar pedindo socorro e o Senhor não vai me atender? E nos versículos 5 em diante, é o Senhor respondendo para Abacuque, dizendo, os caldeus estão vindo. Os caldeus é o pessoal lá da Babilônia, Nabucodonosor e os seus soldados. Eles vão vir da Babilônia, arrancar esse pessoal daqui e levar cativo para a Babilônia. É nessa captura de Israel que vai embora Daniel com os seus 3 amigos, os profetas Ezequiel, o profeta Jeremias é o profeta do exílio, ele chora quando esse pessoal é arrancado e levado para lá. Então, Deus está anunciando que esse pessoal vai vir. E esse pessoal vai vir e os cavalos deles vão pisar pelas ruas, porque eles são mais velozes do que leopardos, é o que diz aqui. E está falando acerca das características desse exército que vai vir e que vai assolar Jerusalém e todo o povo do sul. Mas é interessante que o Senhor fala assim, eu vou usar esse pessoal para fazer uma obra tão grandiosa que quando todos ouvirem acerca delas vão ficar assustados e vão ficar maravilhados sobre a grandeza dessa obra. Essa obra era justamente obra de castigo. Deus está dizendo que ele vai castigar o povo por causa da maldade desse povo, porque o povo se afastou. E então vem a intercessão do profeta. O profeta fala, Senhor, versículos 13 em diante. Senhor, o Senhor é tão justo, seus olhos não conseguem nem olhar para o mal de tão justo que é o Senhor. E agora o Senhor vai deixar esse povo fazer isso? Como é que o Senhor consegue usar um povo tão pecador se o Senhor é alguém tão justo? Então esse é o argumento do profeta na expectativa de que Deus o ouça e que Deus fale, tudo bem, eu vou livrar o meu povo. Mas o fato é que Deus não faz isso. Então, sabendo disso, eu quero dar uma pausa nesse vídeo, quero pedir que você faça o seguinte, leia o capítulo 1 de Abacuque. Agora que você já sabe do que o capítulo 1 trata, você vai ler esse capítulo, procurar esses itens aqui que eu acabei de mencionar, e quando você terminar, você dá o play novamente nesse mesmo vídeo, e daí você continua nos ouvindo e nós vamos conversar sobre o capítulo 2. Eu vou te dar uma base do que é, e aí você vai ler o capítulo 2, ok? Dá uma pausa agora, eu volto daqui a pouquinho para a gente continuar no capítulo 2 de Abacuque. Voltando então, eu espero que você tenha lido e tenha encontrado ao longo do capítulo 1 do profeta Abacuque esses elementos que eu comentei. Agora no capítulo 2, a gente entra no capítulo 2 e como eu já mencionei, o capítulo 2 inteiro é uma fala de Deus. Deus está falando para o profeta Abacuque que ele vai se colocar contra o pessoal de Israel. Então Deus está se colocando contra eles, e Deus vai mandar para eles uma pessoa que é o soberbo, que está falando de Nabucodonosor.
no versículo 4. Vai mandar um soberbo e vai dizer que esse soberbo, a boca dele, ele arrebanha as pessoas e tem fome, e essa fome nunca se sacia, essa boca dele nunca se sacia de capturar os seus inimigos, assim como a morte nunca se farta, assim como o sepulcro nunca se farta. Ele vai congregando para si todos os povos. É isso que ele vai dizer no versículo 5. Mas você vai perceber na leitura do capítulo 2 que Deus está dizendo para o profeta: eles vão ser a minha vara, eles vão ser o cetro da minha ira, mas depois eles serão castigados pelo que eles fizeram a vocês, ou farão a vocês. Então você vai ler o capítulo 2 e você vai encontrar 5 ais, 5 castigos que o rei Nabucodonosor, os caldeus, os babilônicos vão receber sobre si por terem atacado o povo de Deus, por judiarem, digamos assim, do povo de Deus. Dê mais uma pausa nesse vídeo, continue sua leitura do capítulo 2 e daqui a pouco a gente continua a conversa para o capítulo 3. Vai lá! Ótimo! Estamos voltando. Se você ainda está comigo é porque você já leu o capítulo 1 de Abacuque, você já leu o capítulo 2 de Abacuque, nós vamos conversar sobre o capítulo 3. Como nós falamos, tem uma sequência, está sendo intercalado. Abacuque conversa, o Senhor responde. Abacuque conversa, o Senhor responde. Agora chega no capítulo 3, é todo um capítulo de uma fala do profeta Abacuque de uma maneira cantada, como se ele estivesse fazendo uma oração cantada ao Senhor. E isso está de uma maneira bastante poética, mostrando o formato de poesia do escrito de Israel, dos escritos judaicos, esse formato aqui que privilegia a métrica, porque as palavras são muito importantes, a de cima rimar com a de baixo e coisas assim, e ele acaba não sendo rigorosamente justificado como a maioria dos outros textos. Então, quando a gente olha para esse capítulo 3, você vai encontrar um profeta cantando um espanto, cantando o medo dele. E talvez você ache um pouco estranho isso, porque você vai ver no capítulo 3 que ele vai cantando com um tom de pavor, ele vai orando ao Senhor com um tom de medo. E basicamente o resumo do capítulo 3 até o versículo 16 é o seguinte: ah, Senhor, quer dizer que o Senhor está bravo, o Senhor vai vir e vai descer por acaso contra os rios, que o Senhor vai descer com a sua espada, a cólera do Senhor vai ser derramada sobre todos nós, o mar vai ser atingido, é contra o mar que o Senhor está derramando a sua cólera? Como é isso, Senhor? Porque os montes vão te ver e vão estremecer, quando o Senhor passar a lua vai parar. E o profeta vai cantando acerca dessa majestade, desse Deus que está vindo. Deus está vindo, Ele está vindo para executar o seu juízo, para descer o braço contra aqueles que fazem aquilo que Ele desaprova, ou seja, o próprio povo de Israel. E nessa vinda do Senhor, o mundo estremece. E ele canta essa grandeza de Deus, mas canta com muito medo. Porque ele sabe que esse Deus grandioso está vindo sim, mas é para castigar a ele e a todo o seu povo. Por isso você vai notar esse tom de assombro, de medo, durante toda essa canção, muito bonita, e falando muitas verdades acerca da grandeza de Deus, mas com medo dessa grandeza que vai ser direcionada contra o povo. E isso vai até o versículo 16. Ele termina no versículo 16 dizendo que no íntimo dele ele se comoveu muito, ele estremeceu quando ele percebeu que Deus estava chegando. Então parece que ele para no final do 16 e dá uma respirada, se conscientiza. Parece que tem uma pausa entre o tom do 16 e o tom do 17. São duas formas de apresentação de uma ideia completamente diferentes. Então no versículo 16 ele está dizendo que ele ainda está com muito medo. Mas no versículo 17 ele demonstra a confiança. Muda o tom completamente. Por isso que eu digo que dá a impressão que no final do 16 ele desesperado, ele se assenta, ele respira, e aí ele entende que Deus é grandioso e ele confia. Então agora ele respira e fala: tá bom, vai acontecer isso, não é? Tá bom, mas ainda que a figueira não floresça. E aí ele segue nesse texto lindo. Ainda que tudo isso aconteça, vai acontecer, Deus vai nos castigar, mas ainda que os nossos inimigos pisem em nós e tudo que é bom que nós temos se acabe,
Todavia, eu continuarei me alegrando no Senhor. Ele é a minha fortaleza, Ele que faz os meus pés andarem altaneiramente. É isso o final do capítulo 3 e, consequentemente, do livro do profeta Abacuque. Ele está vendo o castigo chegar, ele está vendo aquela onda de desolação chegar, e aí ele respira e ele se conscientiza. É verdade, eu serei abatido, eu serei abalado. Nós vamos sofrer muito, mas eu continuarei confiando no Deus da minha salvação. Que lição preciosa para um período de calamidade como nós estamos passando aqui, nesse período de coronavírus, onde eu tenho que ficar conversando com você e nós temos que nos encontrar pela internet porque não podemos nos encontrar nos templos. Que lição preciosa para um período desse, não é? Então, agora que você sabe como que é o assunto aqui, o tema do capítulo 3, você vai dar uma nova pausa no vídeo, você vai ler o capítulo 3 e quando você terminar o capítulo 3, você volta para cá, você dá um play de novo e eu vou querer orar com você para a gente encerrar essa mensagem do profeta Abacuque. Vamos ter encerrado todo o estudo de um livro completo, do começo até o final, tá bom? Dá uma pausa, boa leitura! Ok, espero que você tenha apreciado bastante a leitura do capítulo 3 do profeta Abacuque e de todo o livro. A lição, como eu já disse, que o profeta passa é: capítulo 1, está vindo o juízo de Deus. Capítulo 2, Deus está fazendo isso com um propósito, mas o justo viverá pela fé. No meio de toda essa tribulação, aquele que é justo vai permanecer vivo. E Deus vai castigar os inimigos de Israel. Capítulo 3, é verdade. A assolação está vindo sobre nós, não é? Mas ainda que ela venha, e ela vai vir, ainda assim eu me alegro no Senhor, o Deus da minha salvação. Ele é a minha fortaleza e eu jamais serei abalado. Lição preciosa, como eu já mencionei. Vamos orar agradecendo a Deus por esse livro, vamos orar agradecendo a Deus por toda a Bíblia e agradecendo a Deus que nos permite termos tecnologia para que possamos continuar nos alimentando e conversando, nos encontrando, mesmo nesse período em que a gente não pode sair para se ver. Feche seus olhos um instante, vou orar com você e acompanhe comigo essa oração. Pai de amor e bondade, nós somos gratos ao Senhor, que tem sustentado o seu povo, Pai, como o Senhor fez no passado. Mesmo quando o Senhor castiga o seu povo, ainda assim o Senhor nos guarda, ainda assim o Senhor o sustenta, ainda assim o Senhor é Deus sobre a vida de cada um de nós. Nós te louvamos por isso, Pai, te louvamos porque a tua graça sobre o seu povo não cessa jamais. O teu amor por cada um de nós nunca esfria, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem caminhado conosco nesse período de pandemia. Nós queremos clamar por aqueles que foram afetados, direta ou indiretamente, por essa crise, tanto a crise na saúde quanto financeira. E nós queremos te pedir especialmente por aqueles que foram mais afligidos, te pedindo que o Senhor faça com que tanto eles quanto nós tenhamos essa mesma visão de Abacuque, Pai. A visão de que mesmo que as figueiras não floresçam, mesmo que no curral não haja gado, mesmo que a esperança aparentemente tenha sido arrebatada das nossas vidas, que ainda assim, Pai, nós possamos crer e confiar que o Senhor é o Deus da nossa salvação. Crer e confiar que a nossa segurança não está na mão dos médicos e nem numa forte economia do país, mas que a nossa confiança, a nossa fortaleza é o Senhor. Que o Senhor nos ensine isso todos os dias, que o Senhor nos dê o privilégio de aprendermos isso, Pai eterno. Faça isso, edificando o nosso coração com a Tua palavra. Nos proteja, nos ilumine e nos guarde, em nome do Teu Filho Jesus, com o perdão dos nossos pecados, Pai eterno. Amém, Senhor. Muito obrigado porque você participou desse estudo bíblico interativo. A expectativa minha é fazer novos estudos bíblicos assim em breve, ok? A gente se vê em breve aqui nas páginas da internet. Um abraço e fique com Deus.